Eu sou a aluna Maria Eduarda e junto com outras alunas, Ana Carolina e a Maria Fernanda, nós vamos falar um pouquinho sobre o México. Dentre os tópicos, a gente vai falar sobre os dados geográficos atuais e políticos, considerações gerais sobre a colonização do país entre os séculos XVI e XIX, caracterização do processo de independência do país, estatísticas e gestão da pandemia do Covid-19 no país e os principais desafios enfrentados pelo país nos próximos anos. Dados geográficos e políticos. O México fica localizado na América do Norte, tendo uma área de 1.958 km². A sua capital é a cidade do México e conta com um PIB de 2.498. Tem uma população de 126 milhões de habitantes. O seu prefeito é o Andrés Manuel Lopes e a sua independência foi declarada em 16 de setembro de 1810. Mas só foi reconhecido em 27 de setembro de 1821. E comparado ao Brasil, o México tem um fuso de 5 a 8 horas. A colonização do México. O México ele foi colonizado pelos espanhóis que iniciaram a sua exploração em 1519 com Hernán Cortés. Nessa altura, muitos habitantes primitivos do México, conhecidos como os astecas, alinharam-se aos espanhóis, porque viviam descontentes com o seu próprio império. Além do Império Azteca ser muito violento, ele cobrava altos impostos e era bastante injusto. E disso decorre a existência de vários inimigos entre os seus habitantes. O rei Azteca, ele recebeu Hernán Cortés pensando que ele fosse um deus. E muitos astecas consideravam os espanhóis seres libertadores por ter feito a colonização e etc. Foi assim que, em 1521, o grande Império Azteca, que contava com cerca de 300 mil habitantes, caiu. Durante quase 3 anos, os mexicanos estiveram sob o domínio espanhol. E o México se tornou independente somente no dia 15 de setembro de 1810. E em 1824 são criados os Estados Unidos mexicanos. Entre os anos 1846 e 1848, o México perdeu quase metade do seu território para os Estados Unidos. E em 1848, o México e os Estados Unidos assinaram um acordo de paz conhecido como Tratado de Guadalupe Hidalgo. Nesse acordo constava a cedência de quase metade do território mexicano para os Estados Unidos. E isso foi feito mediante pagamento de 15 milhões de dólares. O presidente do México, Porfirio Díaz, manteve uma ditadura política. O presidente daquela época, que era o Porfirio Díaz, manteve sua ditadura militar no México entre 1876 e 1911. Em 2007, instalou-se uma crise econômica no país. O México foi alvo de várias injustiças sociais e dessa desigualdade decorre a Revolução Mexicana em 1910. A revolução foi liderada por Emiliano Zapata e Francisco Ignacio Madero Gonçalves, que tinha perdido as eleições para Porfirio Díaz. Caracterização do processo de independência do país. A independência do México foi conquistada através de um processo de contestação à colonização que envolveu guerra. A luta pela independência do México veio à tona na madrugada do dia 16 de setembro de 1810, quando o padre Miguel Hidalgo y Costilla passou a liderar um movimento em defesa do México. Seria apenas o início de um movimento que duraria 8 longos anos e passaria por diversas fases e dificuldades até resultar na emancipação mexicana. Inicialmente, os fatores religiosos eram proeminentes no conflito, porém, com o tempo, a questão republicana ganhou força. O processo de independência do México não foi algo homogêneo, pelo contrário, uniu grupos improváveis. Foi formada uma aliança com defensores da democracia do México, que eram chamados de liberais, e os defensores da implantação de uma monarquia, que eram os conservadores. Esses dois grupos de perspectivas bem diversas uniram-se sobre o propósito de tornar o México independente, e depois disso deixar que ele escolha por si mesmo o próprio destino. O processo passou por diversas fases, contando inclusive com movimentos de guerrilha. José Maria Morelos e Pavón foi quem assumiu o movimento insurgente após a morte do padre Miguel. Ele foi responsável por organizar uma estratégia que isolaria a cidade do México para que fosse promulgada a independência no dia 6 de novembro de 1813. Porém, em 1815, Morelos foi assassinado e a independência foi invalidada.
Foi então que o rumo dessa independência assumiu características da guerra de guerrilha. Entre 1815 e 1821, destacaram-se Guadalupe Victoria e Vicente Guerrero. Em 1821, Agustín de Iturbide, um espanhol, passaria a defender a causa da independência. O Exército da Libertação entraria na cidade do México, forçando a renúncia do vice-rei espanhol e a assinatura do Tratado de Córdoba no dia 24 de agosto de 1821, que reconhecia o México como nação independente. No entanto, o espanhol se autoproclamou imperador, o que levou a uma rebelião dos mexicanos. Esse movimento levou à criação dos Estados Unidos mexicanos, em 1823, consagrando Guadalupe Victoria como primeiro presidente do país no ano seguinte. Estatísticas e gestão da pandemia de Covid-19 no país. O México é o quarto país com mais mortes no mundo, atrás da Índia, Brasil e os Estados Unidos, e passa de 1,7 milhões de casos, ante uma população de mais de 120 milhões de pessoas. Durante a pandemia, o presidente mexicano tem sido criticado por aparecer em locais públicos sem máscara, por questionar as medidas de segurança contra o vírus e por minimizar a gravidade da pandemia. O governo mexicano também foi criticado por pouca transparência nos dados do coronavírus. O jornal americano New York Times reportou no ano passado que centenas e possivelmente milhares de casos de mortes não estavam sendo contabilizados na capital, cidade do México. O governo também afirmou que não havia atingido patamares de ocupação de UTI suficiente para um lockdown, o que se provou mentira em dados oficiais. Segundo o governo, os novos números surgem após uma revisão das mortes em excesso e dos atestados de óbito no país. O programa de vacinação do México teve cerca de 6,1 milhões de doses administradas. Um reforço pode vir dos Estados Unidos, que anunciaram recentemente que liberariam 4 bilhões de doses da vacina AstraZeneca para o México e Canadá. Hugo López Hotel Ramírez é um médico epidemiólogo, servidor público mexicano e hoje atua como subsecretário de Prevenção e Promoção da Saúde na Secretaria de Saúde do México. Ele foi muito criticado durante a sua gestão da pandemia da Covid-19 no país. O subsecretário de Saúde e responsável pela reação do país à Covid-19 se deixa levar por critérios mais políticos do que científicos. Os dados afirmam que o México não buscou nenhuma estratégia de contenção, mas uma estratégia de mitigação. E tem sido uma mitigação frouxa, por isso o confinamento nunca foi obrigatório e nem o uso de máscaras faciais. O México nunca teve uma estratégia para impedir as infecções. Para isso, deve-se monitorar as fronteiras, fazer o rastreamento dos contatos e detectar o maior número de casos assintomáticos, que são aqueles que disseminam a doença, e isolá-los. Mas o México testa apenas casos com sintomas bastante avançados, por isso nunca sabemos quantas infecções realmente existem. Eles não tentam conter os contágios, apenas permitem que as pessoas continuem a se infectar, mas tentam controlá-los ao longo do tempo para não saturar os hospitais. O governo também foi questionado porque não aplicou as restrições das fronteiras aéreas para controlar a entrada de pessoas no país, ainda que o Executivo Federal insistia que a contribuição dos viajantes internacionais para o aumento nos casos do México foi pequena. Os principais desafios a serem enfrentados pelo país nos próximos anos incluem a alta dependência da economia dos Estados Unidos. O México está entre as 15 maiores economias do mundo e a segunda maior economia da América Latina. O país é, no entanto, muito dependente dos Estados Unidos, que é o seu maior parceiro comercial e destino de 80% de suas exportações. E de acordo com o FMI, o PIB contraiu cerca de 9% em 2020 devido à pandemia do coronavírus. Outro desafio a ser enfrentado foram as décadas de falta de investimento no setor petrolífero. Porém, em 2014, o país anunciou que nos próximos 10 anos, o setor petrolífero receberia um investimento de 76 bilhões entre investimentos públicos e projetos de associação com empresas privadas, como parte da reforma energética promovida pelo presidente Henrique Pena Nieto. E além desses fatores, também tem o enfraquecimento da infraestrutura e da educação, a desigualdade de renda e as taxas de criminalidade altas e crescentes.